A seguir será realizada a declaração à imprensa por parte dos senhores presidentes. En primer lugar, las palabras de bienvenida por parte del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Em primeiro lugar, as palavras de boas-vindas por parte do presidente Alberto Fernandes. Muy bien, buenos días a todos y todas. Quiero contarles que hemos tenido una maravillosa reunión con el presidente Lula y con su equipo. Tivemos uma reunião sensacional com o presidente Lula e com a sua equipe. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Tenho certeza que estamos lançando vínculo muito mais profundo do que tínhamos, que vai durar por muitas décadas. Todos saben del cariño profundo y la admiración que siento por el amigo Lula. Todos conhecem o carinho e a admiração profundos que eu tenho pelo amigo Lula. Lula es un líder de la región y es un gran estadista. O Lula é um líder regional e um grande estadista. Lo he visto hace ya 20 años iniciar un proceso político en Brasil que sacó a millones de personas brasileras de la pobreza. Eu vi há décadas atrás como ele iniciou um processo que tirou milhões de pessoas da pobreza no Brasil. Lo he visto liderar en los años en que fue presidente también a la región. Também vi, nos anos que ele foi presidente, como ele liderava a região. Siento que hoy, cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a otra etapa. Sinto que agora, quando a Argentina e o Brasil estão completando 200 anos de relações comerciais e fraternas, estamos lançando uma nova etapa. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Continuam nos vinculando, nos relacionando aos mesmos problemas que nós tínhamos antes. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Pelo Brasil passou o Bolsonaro e pela Argentina passou o Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. Temos desafios muito parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. O primeiro deles é consolidar a democracia e as instituições. Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil. Quero que você saiba, querido amigo, que a Argentina sempre estará ao seu lado e não permitirá que algum delirante ponha em perigo as instituições brasileiras. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nós não vamos permitir que nenhum fascista se aposse da soberania popular. Nos conocemos hace muchos años y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y quieren diálogo. Nós nos conhecemos há muitos anos e sabemos que os nossos povos só querem viver em paz e não querem o ódio. Nuestros pueblos quieren bienestar y justicia y para eso vamos a seguir trabajando todo este tiempo, mi querido amigo. Os nossos povos querem bem-estar e justiça e vamos continuar trabalhando nesse sentido, querido amigo. Si hay algo que tenemos en común con el presidente Lula es nuestra imagen de la necesidad de integrar a la América Latina. Uma visão que temos em conjunto com o presidente Lula é precisamente a necessidade de integrar a América Latina. Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países. Primeiro falamos sobre a integração dos nossos países. Hemos hablado después de fortalecer, hacer más eficiente y potenciar el Mercosur. Falamos depois de fazer mais eficiente, potencializar e incrementar a importância do Mercosul. Hemos hablado también de volver a poner en marcha el UNASUR. Também falamos sobre voltar a colocar em andamento a Unasul. Y hemos hablado también de aprovechar la reunión de mañana para escucharnos a todos los líderes del continente en la reunión de CELAC, siempre con el propósito de favorecer la integración de la región. E também chegamos a um acordo de conversar amanhã com todos os líderes do continente nesse sentido, de fortalecer a visão hemisférica, a missão continental. Esa integración debemos concretarla en todos los conceptos. E essa integração deve ser implementada em todos os conceitos. Tenemos su historia que nos une,
tenemos que profundizar nuestros vínculos culturales, Temos uma história que nos une e temos que aprofundar os nossos vínculos. tenemos que trabajar en la mejor calidad de la salud de nuestros pueblos, Temos que trabalhar pela melhor qualidade de saúde dos nossos povos. debemos trabajar también en organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos. Também temos que trabalhar pela interconexão elétrica e energética que vincule e melhore a vida dos nossos povos. Hemos hablado de la posibilidad de que el gas de vaca muerta llegue a Brasil, Também conversamos sobre a possibilidade de que o gás de vaca morta chegue até o Brasil, así como la electricidad de Brasil llega a nosotros. assim como que a eletricidade brasileira chegue a nós. Como siempre, le agradezco al querido presidente Lula siempre el apoyo que ha dado a Argentina en materia de sus reclamos sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Sempre agradeço ao presidente Lula ter nos apoiado no nosso reclamo pela soberania das Ilhas Malvinas. Nosotros creemos que la América Latina y también el Atlántico Sur es una zona de paz. Nós acreditamos que a América Latina e também o Atlântico Sul é uma zona de paz. Y para eso trabajamos. E nós trabalhamos nesse sentido. Querido Lula, esta es tu casa. Querido Lula, a casa é sua. Nos hemos visto en momentos difíciles. Nós nos encontramos em momentos nos volvemos difíceis a ver e en voltamos momentos muy gratos. a nos encontrar em gratos momentos. En mí tenés un amigo incondicional, Você tem um amigo incondicional em mim. pero tenés millones de amigos y amigas en Argentina. E você tem milhões de amigos e amigas na Argentina. Te queremos, te respetamos, te valoramos enormemente. Nós gostamos de você, te valorizamos e te consideramos único. Hace uso de la palabra a continuación el señor presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Querido companheiro e amigo Alberto Fernandes, presidente da nação argentina, e sua companheira Fabiola Yanez, Querido compañero y amigo presidente Alberto Fernández y su compañera Alberta Jain, minha querida companheira Janja, mi querida compañera Janja, meu querido companheiro Santiago Cafiero, ministro de Relações Exteriores e Comércio da querido Argentina, compañero Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, companheiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, compañero Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, embaixador do Brasil na Argentina, embajador de Brasil en embaixador Argentina, da Argentina no Brasil, embajador de Argentina en Brasil, companheiros ministros e ministras da Argentina compañeros ministros y e ministras companheiros e de Argentina companheiras ministros y do de Brasil que fazem parte da minha delegação. que integran mi delegación. Hoje não é dia de falar do acordo, do protocolo que meus ministros assinaram aqui e do acordo que o presidente Alberto Fernandes e eu assinamos. Hoy no es día de que hablemos sobre los acuerdos que firmaron nuestros ministros y el que firmamos nosotros. Certamente vocês terão acesso a todos os documentos que foram assinados. Seguramente se les entregarán todos los documentos que fueron firmados. Hoje é um dia de celebração entre o Brasil e a Argentina. Hoy es un día de celebración entre Brasil y Argentina. Primeiro, de agradecimento. Primero de gratitud. Eu não esqueço nunca o gesto que o companheiro Alberto Fernandes fez quando foi ao Brasil me visitar, quando eu estava na Polícia Federal. Jamás olvidaré el gesto que tuvo el compañero Alberto Fernández al visitarme cuando yo estaba detenido en la Policía Federal. Não esqueço nunca a solidariedade do povo argentino. Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Então eu quero de público dizer obrigado, companheiro, Quiero decir públicamente gracias, compañero, por todo o carinho que você demonstrou naquele momento difícil por todo el cariño que demostraste en aquel difícil momento e pelo carinho que você tem demonstrado nessa nova relação entre Argentina e Brasil.
y por todo el cariño que has mostrado en esta nueva relación entre Argentina y Brasil. Também celebração, porque quando eu ganhei as eleições em 2003, o primeiro país que eu visitei foi a Argentina. También es una celebración porque el primer país que visité cuando gané las elecciones en el 2003 fue Argentina. En ese entonces, na época, eu queria fazer um gesto para os brasileiros e para os latino-americanos. en aquel momento quería hacer un gesto para los brasileños y para los latinoamericanos, De que nós iríamos construir uma relação privilegiada com a América do Sul e com a América Latina. de que íbamos a construir una relación privilegiada con Latinoamérica y Sudamérica. E penso que nós vivemos o mais importante período de relações entre dois países, como nós vivemos no nosso primeiro mandato. Y creo que vivimos el momento más importante de relación entre los dos países durante ese primer mandato. A minha pequena relação com Dualde, Mi breve relación con a Dualde, minha relação com Kirchner mi relación con Kirchner e a minha relação com a companheira Cristina foi uma relação efetivamente privilegiada. y mi relación con la compañera Cristina fue efectivamente una relación privilegiada. Eu lembro o presidente Alberto, que quando eu vim fazer a primeira visita ao presidente Dualde, a relação comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 bilhões de dólares. Recuerdo cuando vine a hacerle una visita al expresidente Dualde, la relación comercial entre Brasil y Argentina era de solamente 7.000 millones de dólares. 8 anos depois, quando eu deixei a presidência, já era 39 bilhões de dólares. 8 años después, cuando dejé la presidencia, era de 39.000 millones de dólares. E no governo da presidenta Dilma, nós ultrapassamos os 40 bilhões de dólares. Y en el gobierno de la presidenta Dilma fuimos más allá de los 40.000 millones de dólares. Isso foi muito importante, porque historicamente o Brasil vivia de costa para a América do Sul e de frente para a Europa. Eso fue muy importante porque Brasil vivía de espaldas a Sudamérica y mirando hacia Europa. E a gente pôde construir uma relação tão forte que a Argentina passou a ser o terceiro parceiro comercial do Brasil. Logramos construir una relación tan fuerte que Argentina llegó a ser el tercer socio comercial de Brasil. Eu lembro do acordo entre Brasil e Argentina do setor automotivo. Recuerdo el acuerdo entre Brasil y Argentina del sector automotriz, O que significou de crescimento de produção e de geração de emprego para os dois países. lo que representó de crecimiento y generación de empleo para los dos países. E eu lembro que foi o momento mais promissor de toda a nossa querida América do Sul. Recuerdo que fue el momento más promisorio de toda nuestra historia de Latinoamérica. Nunca o sonho daqueles que morreram há 2 séculos atrás e que sonhavam em construir uma grande nação latino-americana chegou tão próximo como nos momentos que nós governamos esses países. Jamás el sueño de aquellos que gobernaron hace 200 años nuestra región llegó tan cerca de convertirse en una realidad como en esa época de nuestros gobiernos. Hoje eu estou aqui para dizer ao presidente da Argentina, Hoy estoy acá para decirle al presidente de Argentina, para dizer aos ministros argentinos para decirle a los ministros argentinos e dizer à imprensa argentina e à imprensa brasileira y a la prensa argentino y que brasileña hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada. que hoy recuperaremos una relación que jamás debería haber sido detenida. A minha presença, como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro, Mi visita como primer viaje realizado a un país extranjero después de haber ganado las elecciones y haber asumido como presidente, é para dizer ao meu amigo Alberto Fernandes es para decirle a mi amigo Alberto Fernández que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva,
aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo. Que vamos a reconstruir aquella relación que teníamos de paz, de crecimiento, que teníamos para relanzar nuestras relaciones. Os nossos empresários já compreendem e precisam compreender cada vez mais o peso e o que a Argentina significa para nós. Nuestros empresarios ya lo entienden y deben entenderlo cada vez mejor el peso que tiene Argentina para nosotros. Os empresários argentinos precisam compreender o que significa o Brasil para uma boa relação Brasil-Argentina. Los empresarios argentinos deben entender qué significa Brasil para una buena relación entre Brasil y Argentina. As nossas universidades precisam estar mais próximas, Nuestras universidades deben estar más cercanas, porque uma boa relação não é apenas a relação comercial, porque una buena relación no es solo comercial, é também a relação científica e tecnológica, también es la relación científico-tecnológica, é também a relação cultural también la relación cultural e, sobretudo, a relação política. y principalmente la relación política. Portanto, eu quero dizer para vocês, Por lo tanto, quiero decirles, com muito orgulho, con mucho orgullo, de que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina, que volví para hacer buenos acuerdos con Argentina, para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para compartir la construcción de lo que falta construir, para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente, para ayudar que Brasil y Argentina puedan crecer económicamente, que o nosso povo possa voltar a ter condições de ter moradia, para que nuestros pueblos puedan tener condiciones de tener vivienda, para garantir que o nosso povo possa comer pelo menos 3 vezes ao dia, para asegurar que nuestros pueblos puedan comer por lo menos 3 veces por día, para garantir que o nosso povo possa voltar a estudar, a trabalhar e ter acesso à cultura. para que nuestros pueblos puedan volver a estudiar, a trabajar y tener acceso a la cultura. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. Argentina terminó el 2022 en una situación privilegiada, Não apenas na economia, na política, mas no futebol. no solamente en política y economía, sino también en el Eu, fútbol. pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo. Por primera vez hinché porque Argentina fuera Porque- campeona del mundo, Eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. porque creía que Messi no podría terminar su carrera sin ser campeón del mundo. Foi, ¿Lo fue? tá bom, ¿Está ok? chega. Listo, ¿eh? Agora Se tem terminó. Alberto Fernandes, Y por eso quiero afirmar, meu Alberto amigo e Fernández, presidente da Argentina. amigo y presidente de Argentina. O Brasil está outra vez de braços abertos Brasil nuevamente está de para brazos abiertos acolher para os acoger companheiros argentinos a los compañeros no argentinos negócio, en los na negocios, cultura, en la cultura, no futebol en el fútbol e na manutenção da relação de amizade y en el que nós mantenimiento temos há de la tantos relación anos. de amistad que tenemos desde hace tantos Graças años. a Deus, os argentinos voltaram a Santa Catarina. Gracias a Dios los argentinos volvieron a Santa Catarina E eu espero que um dia conheça o meu estado de Pernambuco y espero que algún día conozcan a mi e os estado de argentinos Pernambuco possam adentrar ao Nordeste brasileiro. y puedan conocer para el fazer nordeste turismo. brasileño.
Puedo prometerte algo. Quando terminar o meu mandato, Cuando termine mi mandato, a relação com a Argentina será a melhor relação entre todos os países da América do Sul e da América Latina. la relación entre Brasil y Argentina será la mejor relación que puede No que yo existir tenga entre los países de preferencia Sudamérica só y pela Latinoamérica. Argentina. No por una sola cuestión de preferencia. É por porque a Argentina. Argentina é um país grande. Es porque Argentina es un gran país. A Argentina já foi a quinta economia do mundo. Ya fue la quinta economía del mundo. A Argentina tem conhecimento científico e tecnológico. Argentina tiene conocimientos científicos y A tecnológicos. Argentina é um país que tem uma quantidade de universidade de primeira linha extraordinária. Argentina es un país que tiene una enorme cantidad de universidades de primera línea. Aliás, eu quero agradecer às Dicho sea de universidades paso, argentinas, Quiero agradecerle a las universidades porque só argentinas, nesse país porque solo en este eu país acho que eu recebi 11 títulos de doutor honoris creo que causa. me dieron 11 títulos de doctor honoris causa aquí. 8 numa única vez. 8 en una única E, oportunidad. portanto, eu sou grato. Por lo tanto, E é agradezco por essa grandeza da Argentina, y por esa grandeza de Argentina. é por essa y importância da por esa Argentina importancia política e econômica política y económica que tiene Argentina que eu posso afirmar para vocês. que puedo afirmarles. Hoje é o começo de uma nova história. Hoy es el comienzo de una nueva historia. Estejam certos Estén seguros que a Argentina será tratada com carinho e com respeito que ela sempre mereceu. Argentina se la tratará con el cariño y respeto que siempre se mereció. Que nem o futebol será motivo de nos dividir, Ni el fútbol nos dividirá, porque os interesses econômicos dos nossos torcedores porque los intereses económicos de nuestros hinchas são maior son más importantes do que os dirigentes dos nossos países. que los de nuestros países. Caro companheiro Alberto Fernandes, Querido compañero Alberto Fernández, que Deus te abençoe que Dios te bendiga e que você possa cumprir aquilo que o povo argentino espera de você. y que puedas cumplir lo que el pueblo argentino No que espera de ti. depender do Brasil, De lo que dependa de Brasil, pode ficar certo, tener la nós seguridad seremos parceiros que seremos socios todas as horas. en todas las cosas. Luego de las palabras de los señores presidentes, damos paso a las preguntas por parte de la prensa. Agora serão ouvidas perguntas por parte da imprensa. En primer lugar, Kennedy Alencar de la Red TV de Brasil. Em primeiro lugar, Kennedy Alencar, da Rede TV do Brasil. Bom dia, presidente Fernandes. Boa tarde, presidente Lula. Eu faço uma pergunta aqui em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita. E uma pergunta para os dois, a expectativa dos dois em assuntos econômicos. Eu faço uma pergunta em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita do senhor ao presidente Fernandes. A pergunta é para a expectativa econômica dos dois. Há um assunto, presidentes, que é o assunto da moeda comum. Eu pergunto, há um interesse dos dois países em se criar uma moeda comum no estilo do euro, numa substituição no futuro do real e do peso, com política monetária comum? ¿Hay un interés de crear una moneda común al estilo del euro? Ou seria mais um sistema de pagamentos com garantias reais, um mecanismo com uma moeda virtual? ¿O sería más una moneda virtual, un mecanismo de pagos? Ou, se a fase 1 é o sistema de pagamentos com a moeda virtual, e depois a fase 2 vem a nova moeda, e se ela será o SUR? Essa é uma pergunta. Si la primera etapa va a ser una moneda, después una moneda común, ¿cómo son las etapas del lanzamiento de esta moneda? E por último, na questão do gasoduto entre Argentina e Brasil, se chegou a uma decisão de o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiar tanto os serviços de engenharia quanto a compra de equipamentos. Ou se a decisão de financiamento é só sobre compra de equipamentos. También se pregunta si, respecto al gasoduto, si el BNDES va a hacer la financiación de todo el tramo o solo de los caños. Essa pergunta é para mim, Para os dois. para os dois. Sim, por favor. Se quiser, eu hablo primeiro. Você viu? Eu falo primeiro. Você viu que quando eu quero, eu sei falar espanhol. Você viu aqui?
Cuando quiero sé hablar español. Se eu soubesse tudo que o jornalista perguntou, eu seria ministro da Fazenda e não presidente da República. Si yo supiera todo lo que preguntó el periodista, Porque eu yo sei- sería ministro de Hacienda y no presidente. É que Brasil e Argentina já fizeram uma pequena experiência de fazer negócios na moeda dos nossos países. Yo sé que ya existió una experiencia entre Brasil y Si no me Argentina falla de la hacer memoria, negocio fue en entre 2008. nuestras monedas. Si no me equivoco, fue en el E nós 2008. estabelecemos que os argentinos poderiam comprar pagando em sua moeda e o Brasil En que poderia comprar establecimos que pagando los na sua argentinos moeda. podían pagar en su moneda y los brasileños en Foi la uma suya. experiência muito tímida, porque a nossa decisão não foi impositiva, ela era optativa. Fue una decisión muy tímida, una experiencia pequeña, porque no era algo impositivo, sino que era opcional. E não foi uma coisa que influiu com a força que nós imaginávamos. Y no tuvo la influencia que nosotros esperábamos. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países de comercio exterior y transacciones entre los dos países que seja feito numa moeda comum que se haga en una moneda común, a ser construída que se com construya muito debate e com muitas reuniões. después de mucho debate y después de muchas reuniones. Isso é o que vai acontecer. Eso es lo que va a suceder. Agora eu vou dizer o que eu penso. Se dependesse de mim, Le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria tendríamos comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. para que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre os Mercosur, países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder E eu acho que é necessário que aconteça. y creo que es necesario que suceda, Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir E você dólares pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio que os bancos centrais, sabe, todo mês ou de quanto tempo quiser, façam um acerto de conta y se para pueden que os dois países establecer possam continuar acuerdos fazendo negócio. que después los bancos centrales fijen el tipo de moneda para hacer el intercambio comercial. Eu não estranho a curiosidade que uma discussão como essa apresenta. No me es extraña Porque la tudo que é la novo, curiosidad que tiene Tudo que é ese novo tema. Todo lo causa nuevo estranheza. causa extrañeza. E eu acho Esse que tudo extraño. que é novo precisa ser testado. Creo que todo lo que es nuevo debe ser probado, Porque a gente não pode, no meio do século XXI, porque no podemos en el medio del siglo XXI continuar fazendo a mesma coisa que nós fazíamos no século XX. seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX. Então, Deus queira que os nossos ministros da área econômica Entonces Dios quiera que nuestros ministros Los del área presidentes de los económica, bancos centrales, los presidentes de los bancos centrales, tenham a inteligência tengan la La inteligencia, la competencia e a sensatez necessária y la sensatez necesarias para que a gente dê um salto de qualidade para que demos un salto de nas nossas calidad relações comerciais en nuestras e relaciones financeiras. comerciales y financieras. A segunda coisa, com relação ao financiamento. Lo segundo, respecto a la financiación. O jornalista que fez a pergunta El periodista que hizo la pregunta é dos melhores jornalistas brasileiros. es e uno de mais los bem mejores informado. periodistas brasileños E ele sabe perfeitamente bem y sabe muy bien do orgulho que eu tenho e que eu tinha el orgullo que tengo y tenía quando o Banco de Desenvolvimento Brasileiro cuando el BNDES tinha muito mais recursos para financiar do que o Banco Mundial. tenía muchos más recursos para hacer financiaciones que el Banco Mundial. Ele sabe do orgulho que eu tinha quando a gente poderia financiar uma obra num país da América do Sul, Sabe el orgullo que teníamos cuando Num pudimos país financiar africano. una obra en un país de Sudamérica porque o de é isso Latinoamérica. que os países maiores têm que fazer, Porque eso deben hacer tentando los auxiliar países más os grandes. países que têm menos condições
em determinados momentos históricos. Ayudar a los países que tienen menos condiciones en determinados tengo momentos certeza históricos. Y estoy seguro Que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto. que los empresarios brasileños tienen Eu interés en el tenho gasoducto. interesse que os empresários brasileiros têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. Seguramente están interesados en los fertilizantes que tiene Argentina. Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no conhecimento científico e tecnológico da Argentina. Estoy seguro que los empresarios brasileños están interesados en el conocimiento científico y E se há tecnológico que interesse Argentina dos tiene. empresários, Y si hay interés de los se há empresarios, interesse do governo, si hay interés del gobierno, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, y tenemos un banco de desarrollo eu para quero eso, dizer quiero que decir nós vamos criar as condições que vamos a para crear fazer o las financiamento condiciones para que a hacer gente la puder fazer financiación para ajudar para no gasoduto ayudar al argentino. gasoducto. De vez em quando, no Brasil, A veces en Brasil nós somos criticados se nos critica por pura ignorância. por pura ignorancia. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia para outros países. Que personas que creen que no puede haber financiación de ingeniería para otros países. E eu acho não só que pode, No solo creo que sí se puede, como é necessário o Brasil como que es necesario que Brasil ajudar todos os seus parceiros. ayude a todos sus socios. E é isso que nós vamos fazer Es lo que vamos a hacer dentro das possibilidades dentro de las posibilidades econômicas do nosso país. económicas de nuestro país. O BNDES é muito grande. BNDES es muy grande. Durante a crise de 2008, Durante la crisis del 2008, se não fosse o BNDES e os bancos públicos, si no fuera por el La economía BNDES y brasileña los bancos tenía públicos, hubiera quebrado la economía brasileña. foi graças ao financiamento de 500 bilhões de dólares Gracias a la financiación de Reales. 500.000 millones de reales que o 100 milhões de BNDES dólares. colocou para financiamento do nosso crescimento econômico, aplicados por el BNDES para inversión en nuestro que o país, Brasil que Brasil foi o último país a entrar na crise fue e el o primeiro a último sair da país crise. a entrar en la crisis y el primero en salir de ella. No atual governo, ao invés de fazer investimento, El actual gobierno, en vez de hacer inversión, o BNDES teve que devolver ao Tesouro Nacional el BNDES tuvo que devolverle al Tesoro Nacional 360 bilhões de reais, 360.000 millones de reales que poderia ter sido investido na indústria, que se podrían haber invertido en industria, nas estradas, nas en ferrovias, rutas, nos en portos, ferrovías, aeroportos, en puertos y aeropuertos, mas que não serviu para nada pero que no sirvió de porque o nada governo não soube como utilizar. porque el gobierno no supo utilizarlos. É isso, Es esa la respuesta. companheiro jornalista. Compañero periodista. Não quero falar seu nome para não valorizar No quiero demais. decir tu nombre para no valorarte demasiado. Bueno, de verdad es que me dejó muy poco para decir. Ya creo que todo Deixou lo ha pouco dicho. para falar. De todas maneras, lo que sí creo es que es muy interesante la reflexión que Lula ha hecho. O que sim acredito que essa reflexão que o Lula fez é muito interessante. He terminado de leer en este verano el libro de Mariana Mazzucato, que a todos recomiendo, Eu acabei de ler o livro da Mariana Mazzucato, que recomendo a todos. que explica básicamente, se llama Misión Económica, Chama-se Missão Misión Econômica. Economía, y en verdad pone en evidencia la crisis del sistema capitalista en el mundo. Na verdade, o que faz é apresentar a crise do sistema capitalista. Y explica cómo están cambiando las cosas y Explica como as coisas lo estão que antes mudando. eran localizaciones de empresas fuera de los países, As buscando mejores localizações costos, das empresas fora dos empresas países, americanas, alemanas que se radicaban en China para producir. americanas, alemãs, que se tinham sede na Hoy China están para viviendo un produzir. proceso de lo que ella llama deslocalización, que E es agora volver existe a o traerlas processo de a sus países de deslocalização, que é origen. voltar a trazer essas fábricas. Si algo ha dejado en evidencia la pandemia y el tiempo reciente, Se existe uma coisa que a la pandemia deixou em evidência, injusticia del sistema capitalista são as mundial injustiças do y sistema del sistema capitalista, financiero mundial. o sistema fundamentalmente. financeiro mundial. Solamente piensen ustedes que 10 seres humanos, 10 Pense você que personas, 10 seres humanos tienen exactamente el mismo patrimonio que el 40%
de la población mundial. tem exatamente o mesmo patrimônio que 40% Si da eso no população irrita mundial. nuestras conciencias, Se entonces isso não estamos irritar as en un nossas problema. consciências, estamos em um problema. Y la verdad, es cierto lo que acaba de decir Lula, la verdad es que no sabemos cómo podría funcionar una moneda común. É verdade entre que o Lula Argentina y acabou de Brasil. dizer, não sabemos como funcionaria uma moeda comum entre a Argentina e o Y Brasil. tampoco sabemos cómo funcionaría una moneda común en la región. Nem sabemos como funcionaria uma moeda comum na região. Pero lo que sí sabemos es cómo funcionan las economías dependiendo de monedas extranjeras para poder comerciar. Mas sim sabemos o que acontece com as economias nacionais tendo necessidade de funcionar com moedas estrangeiras. Y sí sabemos lo nocivo de todo eso. E sabemos como isso é nocivo. Así es que yo celebro esta vocación del gobierno de Brasil Eu en comemoro general y del presidente Lula en particular. Essa ocasião do governo brasileiro e principalmente a visita do presidente Lula. Si no nos animamos a cambiar, seguiremos padeciendo los mismos males. Se nós não tivermos a coragem de mudar, vamos continuar padecendo os mesmos males. Y es necesario que profundicemos el vínculo entre Brasil y Argentina, É preciso aprofundar os vínculos entre o Brasil e a Argentina, porque ese vínculo es el que va a motorizar a toda la América del Sur. porque é esse vínculo que vai motorizar todas as relações da América Latina. Respecto de la posibilidad de que el BND se financie, es una decisión que obviamente está en manos de Brasil, pero que me alienta mucho lo que acaba de decir el presidente. Como o presidente disse e acaba de dizer, o que me encoraja muito, a decisão de que o BNDES faça a financiação está em mãos do Brasil. Le comenté que la semana anterior estuve visitando las obras de la primera parte de ese gasoducto que une Vaca Muerta con el centro de la provincia de Buenos Aires, una Na semana passada, eu localidad que se visitei as llama obras Saliqueló. do primeiro tranche do gasoduto que une Vaca Muerta com o centro da província de Buenos Aires. Y que tenemos que licitar cuanto antes el segundo tramo E temos que licitar imediatamente o segundo tranche, para aprovechar la inercia de la construcción de esta primera etapa para aproveitar a inércia da construção da primeira etapa y tratar de rápidamente llegar al punto de unión que es Uruguayanas y poder empezar a pasarle gas a Brasil si lo necesita. e rapidamente chegar a esse ponto de união e transpassar o gás que o Brasil precisa. Máxime cuando ambos países estamos viviendo el problema que genera el declino de producción de gas por parte de Bolivia. E mais quando os nossos dois países estão sofrendo a declinação da produção de gás da Bolívia. Así que yo creo que vamos a avanzar muy bien. Então eu acho que vamos avançar muito bem. Creo que nos entendemos mucho mejor porque los dos gobiernos entendemos la importancia de la banca pública. Acho que nós nos entendemos muito melhor porque os dois governos entendem o papel que os bancos públicos têm. Yo no sé qué es lo que pasa en Brasil, pero a nosotros el BNDES solo nos causa envidia no tenerlo. Eu não sei o que acontece no Brasil, mas aqui na Argentina nós só temos inveja do BNDES. Es una herramienta de crecimiento increíble É uma ferramenta de crescimento sensacional, que la han sabido aprovechar durante muchos años. que soube ser aproveitada durante longos anos. Eso es todo. É isso. Pregunta. Les pedimos por favor que recuerden que solo una pregunta por medio. Se trata de Martín Fernández de Radio Ciudad de Argentina. A próxima pergunta é de Martim Fernandes, da Argentina. Buenas tardes a ambos mandatarios. Primero, un agradecimiento al presidente Lula por el comentario que hizo sobre la Selección Nacional de Fútbol. Es una opinión que compartimos los argentinos. Muito obrigado ao presidente Lula pelo comentário sobre a seleção argentina. É uma expressão que nós, quase todos os argentinos, compartilhamos. Y en segunda instancia, a ambos mandatarios, la pregunta es acerca de la controversia que se ha generado por la visita de los presidentes Nicolás Maduro y el presidente de Colombia a nuestro país, de Cuba a nuestro país. A seguinte pergunta é sobre a polêmica que existe pela visita agora na reunião do CELAC do presidente da Venezuela e de que outro país? Cuba. E de Cuba. A polêmica, a respeito da polêmica pela visita à Argentina dos presidentes de Cuba e da Venezuela. Preguntarles si está pensado mañana, durante el encuentro de la CELAC, buscar algún tipo de diálogo para que haya una salida democrática a lo que ocurre en Venezuela.
y al presidente Alberto Fernández puntualmente si está confirmada la visita de Nicolás Maduro a nuestro país, teniendo en cuenta que, según nos comentaron los colegas brasileros, se ha caído la bilateral que tenía programada el presidente Lula con Maduro. A pergunta é: está confirmada a visita de Maduro, já que, segundo o que comentaram os colegas brasileiros, não haverá a bilateral que o presidente Lula tinha programado com ele amanhã, e se amanhã, na reunião da CELAC, será buscada uma saída democrática para esses países? Muchísimas gracias. La primera observación que hago es que la cumbre de CELAC que se realiza mañana es una cumbre que reúne a países de Latinoamérica y el Caribe. A primeira questão é que a reunião de amanhã da CELAC é uma reunião que reúne países da América Latina e do Caribe. Y por lo tanto, todos los países miembros están invitados. E, portanto, todos os países membros estão convidados. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo. Nós não temos nenhum poder de veto, nem queremos ter. Con lo cual, la verdad, la inquietud por la presencia del presidente de Cuba o de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la CELAC. E, portanto, a presença dos presidentes de Cuba e de Venezuela é mais uma inquietação de alguns meios de comunicação da Argentina do que uma inquietação dentro da CELAC. Para ser coherente con lo que digo, Para ser coerente com o que eu digo, en la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, na reunião de Cúpula das Américas, cuestioné que en la organización hayan excluido a Cuba y a Venezuela porque eran países miembros de eu la Cumbre de las questionei que Américas. tivessem sido excluídos Cuba e Venezuela porque eram países membros da CELAC. Y que en todo caso en esos ámbitos es donde hay que debatir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Em todo caso, são nesses fóruns onde devem ser debatidos o que acreditamos certo ou errado. Por ahí tuvo en cuenta, pero Argentina, desde que nosotros llegamos al gobierno, se hizo parte del grupo de contacto. Não sei se isso é levado em conta, mas desde que nós assumimos, a Argentina faz parte do grupo de contato. La Argentina trabajó junto a Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, reclamando que en Venezuela los derechos humanos sean respetados. A Argentina trabalhou junto com a Michelle Bachelet, autocomissionada das Nações Unidas, para que fossem respeitados os direitos humanos na Venezuela. Como parte del grupo de contacto, hace pocos meses atrás, con el presidente Macron y el presidente Petro, Há poucos meses atrás, com o presidente a- Macron e Petro, citamos a las partes de Venezuela, gobierno y oposición, convocamos para as que partes da reanudem o diálogo. Venezuela, governo e oposição, para que existisse um diálogo. Y tal vez no lo tengan presente, pero ese diálogo ha sido bastante fructífero. De hecho, se han llevado el proceso electoral que tiene Venezuela, se ha llevado respetando todas las reglas, sin cuestionamientos, y el oficialismo perdió distritos claves, como el distrito donde había nacido Hugo Chávez. E não sei se isso está sendo levado em conta, mas todo o diálogo foi muito frutífero e, a partir das eleições, por exemplo, a oposição perdeu o distrito Chaves como onde tinha nascido Chaves. Digo todo esto porque la preocupación que debemos tener nosotros es favorecer el diálogo entre los venezolanos. A nossa preocupação deve ser pelo diálogo entre os venezuelanos. Que los venezolanos recuperen la convivencia democrática Que os venezuelanos E seus direitos recuperem sejam a respeitados. convivência democrática y sus derechos sean respetados. e os seus direitos sejam respeitados. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Eu não tenho nenhuma notícia Perdão, que o o presidente presidente Maduro não No venha. venga, pero no sé qué hará. ¿Había otra pregunta? ¿Había una segunda parte de la pregunta o era esto? Sí, me contestó las dos cosas. Perfecto. Tudo respondido? Eu me sinto, e acho que esse é o papel meu nesse mandato, Eu me siento y La creo que mi presidencia do papel Brasil. en este mandato frente a la presidencia de Brasil, eu, se puder, eu serei um construtor de paz. si puedo, constructor de la paz. Porque eu aprendi na minha vida política Porque en mi vida política aprendí
fazendo negociação entre patrão e empregado, haciendo negociaciones entre empleados y patrones, que quanto mais você conversar, que cuanto más charles, mais você tem chance de chegar a um acordo. más oportunidades tenés de llegar a un acuerdo. Dia 21 de dezembro, 21 de janeiro de 2003, El 21 de diciembre del 2013, eu tinha 21 dias de presidência do Brasil. 2003, tenía 21 días de presidencia en Brasil. E nós fomos à posse do presidente Guterres na Colômbia, Y fuimos no Equador. a la asunción del presidente de Ecuador. E lá nós nos deparamos com um conflito na Venezuela, Y allí nos encontramos con un conflicto en Venezuela, entre a oposição e o presidente Chávez. entre la oposición y el presidente Chávez. Naquele dia, nós construímos a ideia de criar um grupo de amigos da Venezuela para negociar a boa relação democrática. Aquel día construimos la idea de crear un grupo de amigos de Venezuela para promover el diálogo democrático. E nós conseguimos. Y lo logramos. Teve o referendo, Hay un referéndum, o Chávez ganhou, ya Chávez ganó, e depois me parece que a oposição não aceitou e na outra eleição não quis nem participar Y creo que do después processo eleitoral. la oposición no aceptó ese acuerdo Agora, y después no quiso ni participar en las siguientes elecciones. eu vejo muita gente pedir compreensão ao Maduro Veo que muchas personas le piden comprensión a Maduro e essas pessoas se esquecem de que eles fizeram uma coisa abominável para a democracia, y ellos se olvidan que se hicieron cosas abominables contra la democracia, que foi reconhecer um cara que não era presidente, que fue reconocer que não un tinha tipo sido que no eleito, era presidente, que no presidente había da sido electo República, como que presidente, foi o Guaidó. que fue Guaidó. E esse cidadão ficou vários meses exercendo o papel de presidente sem ser presidente. Ese sujeto estuvo varios meses ejerciendo el papel de presidente sin ser presidente. Até as reservas em ouro da Venezuela depositadas no banco inglês, Hasta las reservas de oro venezolanas depositadas en un banco inglés, foi esse cara que foi dada a garantia desse dinheiro. a él se le dio la garantía de ese dinero. Então eu fico me perguntando, Entonces me pregunto, quem é que está errado? ¿quién está equivocado? Eu penso que nós deveríamos ter duas coisas na cabeça. Creo que deberíamos tener dos cosas en Primeiro, la a gente cabeza. Primero, permitir com muita tranquilidade permitir muy tranquilamente que a autodeterminação dos povos fosse respeitada em qualquer país. que la determinación personal de los pueblos sea respetada en todo. Da mesma forma que eu sou contra Así como estoy en contra a ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia, de la ocupación territorial rusa en Ucrania, eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. estoy en contra de muchas intervenciones e injerencias en el proceso E para venezolano. resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo Y el problema venezolano se solucionará con diálogo e não com bloqueio. y no con bloqueos. A gente vai resolver com diálogo Vamos a solucionarlo con diálogos e não com ameaça de ocupação. y no con amenazas de ocupación. A gente vai resolver com diálogo e não com ofensas pessoais. Lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas O personales. Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Brasil va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil, Queremos que Venezuela tenga embajada en que o Brasil Brasil tenha embaixada na y Venezuela Brasil tenga embajada en Venezuela e vamos restabelecer y restableceremos a relação civilizada la relación entre civilizada dois estados autônomos entre dos estados livres autónomos e libres independentes. e independientes. E toda vez que tiver que fazer alguma crítica Y siempre que se deba hacer alguna crítica a companheiro, a algún compañero, eu ao invés de criticar, eu prefiro dar um conselho. yo en vez de criticar prefiero dar un consejo. E posso dizer a quem fez a pergunta, Y puedo decirle a quien hizo la pregunta, nós já conseguimos uma vez ya lo logramos una vez e vamos conseguir outra vez. y lo vamos a lograr nuevamente. E a Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente, Y Venezuela será tratada todos os normalmente países querem ser como tratados. todos los países quieren ser O que eu tratados. quero para o Brasil
Lo que quiero para Brasil, eu quero para a Venezuela. también lo quiero para Venezuela. Respeito Respeto a minha soberania a mi e soberanía respeito à autodeterminação do meu povo. y respeto a la autodeterminación de mi pueblo. Com relação a Cuba, Sobre Cuba, eu acho que a criação da CELAC foi uma inspiração, creo que la creación de Extraordinaria. fue una inspiración extraordinaria, porque é a primeira reunião entre países porque es la primera reunión entre que a países gente faz na América Latina que hacemos en Latinoamérica sem a participação de outros países, sin la participación de otros países, sobretudo Estados Unidos e Canadá. principalmente de Estados Unidos y de É Canadá. só América Latina de verdade, América Es do Sul. realmente Latinoamérica. E eu acho que é um espaço extraordinário Creo que es un espacio extraordinario para que a gente possa discutir, para que podamos discutir, aprender aprender e ensinar, y enseñar, com que os outros possam aproveitar as coisas boas que nós fazemos que los otros puedan disfrutar de las cosas buenas que hacemos e resolver conflitos. y solucionar conflictos. É possível. Es posible. E é o único fórum internacional Y es que el Cuba único participa. foro internacional en el que participa Cuba. E eu tenho orgulho Estoy de ter orgulloso participado da construção desse de fórum haber participado en la construcción de e dicho tenho foro muito orgulho dos cubanos participarem. y tengo mucho. E eu espero que também logo, logo Espero que pronto possa voltar a um processo de normalidade, Cuba pueda volver a un proceso de normalidad, que se acabe o bloqueio a Cuba, que já dura mais de 60 anos, y que se termine el bloqueo a Cuba, que ya tiene más de sem 60 nenhuma años, necessidade. sin ninguna necesidad. Porque os cubanos, Porque los cubanos eles não querem copiar o modelo do Brasil. no quieren crear el modelo brasileño, Eles não querem copiar o modelo americano. no quieren copiarle el modelo a Estados Eles querem Unidos, fazer o modelo deles. quieren hacer su propio modelo. E quem é que tem alguma coisa a ver com isso? ¿Y quién tiene algo que ver con eso? Portanto, o Brasil, Por lo tanto, Brasil, sobretudo o Brasil, principalmente Brasil, e os países que compõem a CELAC, y los países de CELAC têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho. deben tratar a Venezuela y a Cuba con E mucho naquilo cariño. que a gente puder ajudar En lo que a podamos resolver ayudar os seus problemas, a solucionar nós sus vamos problemas, ajudar. los ayudaremos. Mas eu estou convencido que a CELAC vai ser uma coisa muito importante para a América Latina. Algo muy importante Eu para não Latinoamérica. sei se o Maduro vai vir. No sé si vendrá Maduro. Eu tinha uma audiência com ele Yo hoje, tenía una reunión hoy con él às 16 horas. a las 16 horas. Mas eu fui informado que talvez ele não Se me venha. informaron que capaz que no Vai viene. ficar por outra oportunidade. Lo haremos en otro momento. Eu espero que dentro de 2 meses Espero que dentro de 2 meses a gente tenha resolvido o problema da embaixada em Cuba hayamos solucionado el e problema vamos de la voltar embajada à en Cuba. normalidade. E volvamos- Ou melhor, eu espero que 2 meses a gente Esperemos- tenha resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela. Que se haya resuelto la normalidad diplomática con E eu Venezuela espero que daqui a alguns meses rápidamente a Venezuela esteja se recuperando economicamente. y en pocos meses Venezuela se Que o recupere povo económicamente venezuelano que está fora da Venezuela possa voltar para a Venezuela y el pueblo venezolano que está fuera de Venezuela pueda volver e o povo brasileiro que está na Venezuela, se quiser, pode voltar para o Brasil. y el pueblo brasileño que está en Venezuela, si quiere, Mas puede o volver a dado Brasil. concreto é que o Brasil não Pero lo quer concreto inimizade com nenhum país. Es que Brasil no tiene enemistad con ningún E país. se a gente puder construir Y si podemos construir acordos dentro de cada país, acuerdos dentro de cada país, nós vamos ajudar. ayudaremos. E o Brasil tem um papel importante a jogar nisso. Brasil tiene un importante rol en ello. Portanto, me parece que Cuba vem Me parece que Cuba viene. muito importante para nós. Eso es muy importante para E nosotros. quem sabe na outra o Maduro compareça, Y tal vez o en la que siguiente será muito reunión importante para nós. venga Maduro Eu y sei- eso será muy importante para Eu nosotros. sei que eu vou a todas, porque eu acho que essa participação Yo sé do algo, presidente da República é o que pode consolidar que esa um representación novo que hacen los modelo de presidentes desenvolvimento para a de América do Sul e para la a América República Latina. hacen es lo que puede considerar Nós un nuevo desarrollo para la Não región. nascemos para ser pobres, No nacimos para ser pobres, nós queremos ser desenvolvidos. queremos ser desarrollados.
Nós queremos crescer economicamente. Queremos crecer económicamente. A nossa gente, ela não quer ser miserável, ela quer ser de classe média. Nuestra gente no quiere ser miserable, quiere ser E de é clase para isso media. que nós temos que lutar. Y por eso debemos luchar, Para esse povo viver dignamente na para que América el pueblo Latina. viva dignamente en Latinoamérica. Isso é possível. Y eso es posible. Nós já conseguimos uma vez no Brasil. Ya lo logramos una vez en A Brasil. Argentina já conseguiu. Argentina también ya lo logró. E a gente vai conseguir outra vez. Y lo vamos a lograr nuevamente. E eu espero que a Venezuela e Cuba Y espero que Venezuela y Cuba façam aquilo que quiserem hagan lo que hagan e nós não temos que nos meter. y nosotros no debemos meternos. La siguiente pregunta para Rafael Sibila de TV Globo. Rafael Sibila, da TV Globo. Olá, presidente Lula, muito boa tarde. ao Nós senhor. temos, só um dado aqui, nós tínhamos sido avisados, a democracia é democracia. Democracia es Nós temos democracia. avisado que eram Nos duas habían perguntas brasileiras e avisado duas que eran argentinas. Dos preguntas Com brasileñas y essas dos já são argentinas. 4 que nós estamos Con estas respondendo, son 4 que estamos contestando. porque cada jornalista duplicou a sua capacidade de Cada perguntar. periodista duplicó las Prometo que será preguntas apenas tenía. uma. Boa tarde, presidente Lula. Boas tardes, presidente Alberto Fernandes. Vou fazer a pergunta definida pelos colegas jornalistas presentes aqui, que é em relação à troca de comando. No dia 8 de janeiro, o presidente Alberto Fernandes foi um dos primeiros a prestar solidariedade ao Brasil por conta dos atos golpistas. O senhor, na semana passada, fez a troca de comando do Exército e já havia dito algumas vezes que havia um clima de desconfiança. Em entrevista à colega Silvia Colombo, o presidente Alberto Fernandes disse que aqui na Argentina, dificilmente esse episódio teria acontecido porque o Exército argentino está alinhado às instituições democráticas. La O senhor pregunta es acredita? sobre el cambio de ministro en el Você ejército. fala mais alto um pouco. Sí, señor. La pregunta es sobre el cambio de ministro en el ejército. Usted, presidente Fernández, fue el primero en solidarizarse con el presidente Lula después del día 8 pasado y justamente usted le dijo a Silvia Colombo de Folha de San Paulo que eso no hubiera pasado en Brasil por el tipo de militares, la idiosincrasia militar en la Argentina. Eu te confesso, querido, eu te confesso que eu não entendi a pergunta. Porque ele ainda não fez a pergunta. Ele não fez a pergunta ainda, presidente. Não tem pergunta? Está vindo agora. Vem agora, vem agora. Depois Presidente. de tudo isso, agora que vai sair a pergunta. Agora vem. Gostaria de saber se esse clima de desconfiança com a troca do comando do Exército se acabou após fazer a troca na semana passada, já que o senhor havia dito que havia esse clima de desconfiança e que agora o Exército brasileiro está alinhado às instituições democráticas do Brasil. Obrigado. Si ese clima de desconfianza en el ejército brasileño se terminó a partir del cambio en el comando del ejército. Você quer falar primeiro? A ver, creo que la pregunta no era esencialmente para mí, era para el La presidente. pregunta Lula. no era para Que mí. igual lo único que quiero aclarar es que la pregunta que me hizo la periodista del Folia era que era si yo temía que algo así podía pasar en Argentina. A pergunta Le da dije Silvia Colombo se terminantemente que existia no. temor de que isso acontecesse na Argentina. Le dije terminantemente que no. Eu disse definitivamente que não. Le dije que las Fuerzas Armadas Argentinas hoy están absolutamente consustanciadas con la institucionalidad argentina. Que as Forças Armadas Argentinas estão totalmente consubstanciadas com o processo democrático argentino e a sua institucionalidade. Que además nosotros estamos absolutamente comprometidos con revitalizar y darle otro impulso a las Fuerzas Armadas después de la tragedia argentina. E nós, depois da tragédia argentina, nós estamos totalmente consubstanciados em dar um novo impulso ao investimento nas Forças Armadas Argentinas. Y hay un dato que yo siempre rescato, que no sé si la periodista lo habrá transcripto. E existe um dado que eu sempre lhe recordo, mas não E sei que se soy- levam isso em conta. Soy el primer presidente de la democracia Eu sou o primeiro presidente da democracia que tiene toda la cúpula militar formada por oficiales que salieron en la democracia. que eu tenho toda a minha cúpula militar integrada por militares que foram formados durante a Sé democracia. del compromiso de nuestros militares y tengo Conheço absoluta o confianza en compromisso ellos. dos nossos militares e tenho total confiança neles. O que eu vou falar aqui não é só para os militares. Lo que voy a decir acá no es solo para los militares. Eu penso
que todas as carreiras de Estado Creo que todas las carreras de Estado não podem se meter na política no pueden no meterse en exercício política da sua função. durante el ejercicio de sus funciones, Porque essa gente tem estabilidade, porque estas personas tienen estabilidad, essa gente não pertence a nenhum governo, no pertenecen a ningún gobierno, essa gente pertence ao Estado brasileiro. pertenecen al Estado brasileño, Portanto, eles precisam aprender a conviver democraticamente por com lo qualquer tanto pessoa que deben esteja no governo. aprender a convivir democráticamente. O Itamaraty, Itamaraty, por ele ejemplo, não tem que servir ao Lula, no tiene que ele servirlo tem a que Lula, servir qualquer outro presidente. tiene que servirlo a cualquier otro presidente. E assim vale para os militares. Y lo mismo pasa con los militares. Aconteceu fenômeno no Brasil. Sucedió un fenómeno en Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Si me pedís que lo explique, no sé cómo Mas o explicarlo. Bolsonaro conseguiu. Pero Bolsonaro logró A maioria que la mayoría em todas as forças militares. en todas las fuerzas Da militares, polícia dos estados, de la policía de cada a estado polícia rodoviária, a la policía uma viaria, parte da polícia militar una parte de la policía militar e uma parte das forças armadas. y una parte de las fuerzas armadas. Isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil. Eso lo reconoce cualquier ciudadano que haga política en Brasil. Nós agora temos papel de muita responsabilidade, Ahora tenemos un rol de mucha responsabilidad, que é fazer com que o país volte à normalidade que es hacer que el país vuelva a la normalidad e as forças policiais, as forças militares voltem à y normalidade. que las fuerzas militares y policiales vuelvan a la normalidad. Eu escolhi comandante do Exército Elegí un comandante de ejército e não foi possível dar certo. que no funcionó, no fue Eu posible, tirei e escolhi outro comandante, tuve que elegir a otro. que tive uma boa conversa com o comandante Y tuve una buena charla con él e ele pensa exatamente y él piensa exactamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças lo Armadas. mismo que yo he dicho sobre las Fuerzas As Forças Armadas. Armadas não servem a político. Las Fuerzas Armadas no sirven a un político, Ela não existe para servir a político. no existen para servir a Ela un existe político, para garantir a soberania do nosso país, existen para asegurar la soberanía de nuestros países, sobretudo contra possíveis inimigos externos, principalmente contra enemigos externos e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro y para asegurar la tranquilidad al pueblo brasileño e fazer outras coisas y hacer otras em cosas função de desastres que possam acontecer no nosso país. causas de desastres Está naturales, claro por o ejemplo. papel na Constituição. Eso está muy claro en la Constitución definido. brasileña. Está muy bien escrito eso. Não tem artigo que diga de acordo com a regulamentação. Está tudo regulamentado. Está todo reglamentado, no hay ningún artículo que diga lo contrario. O que aconteceu Lo que sucedió é que o Bolsonaro não respeitou a Constituição es que Bolsonaro no e reconoció la não respeitou as Constitución Forças Armadas. y se insertó en las Fuerzas Armadas. E eu tenho certeza que nós vamos colocar as coisas no lugar. Estoy seguro que vamos a recomponer las cosas. O Brasil vai voltar à normalidade. Brasil volverá a la As normalidad. Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, Las Fuerzas Armadas o cumplirán Poder su papel, Executivo vai cumprir com o seu papel, todos cumplirán o su Poder rol, Legislativo vai cumprir com o seu papel, el Poder Legislativo cumplirá su e papel assim o Brasil vai ficar bem. y a Brasil, así Brasil estará bien. Pregunta a cargo de Sofía Rojas de la agencia Noticias Argentinas. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente Fernández, presidente Lula. Mi consulta va dirigida a ambos mandatarios y es si pueden brindar su visión y su análisis acerca del futuro político de la Argentina, teniendo en cuenta el impacto del triunfo del presidente Lula en la región y a sabiendas de que el 2023 es un año electoral aquí en el país. Muchas gracias. A sua visão a respeito da situação política argentina a partir da sua vitória. Eu estou pedindo algum tempinho para você falar pouquinho mais alto. Eu estou tentando, presidente, estou tentando. A situação, os senhores, a sua visão sobre a situação política argentina a partir da sua vitória e levando em conta que 2023 é um ano eleitoral aqui na Argentina, né? Olha, eu não gosto de dar palpite sobre a política de outro país. No me gusta hablar sobre la política de otros países. Não é correto, sabe, a gente dar palpite sobre a política. Não é A única correto que lo coisa que eu hagamos. posso dizer
é que quando Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina, eu fiquei muito feliz. Lo que puedo decir es que cuando Alberto Fernández ganó las elecciones argentinas me puso muy contento. Não sei se ele será candidato à reeleição ou não. No sé si será candidato a la reelección, Não sei quantos candidatos vão disputar as eleições da Argentina. no sé cuántos candidatos o qué otros candidatos única disputarán cosa las que yo elecciones. Lo único que espero É que a Argentina não permita que a extrema-direita ganhe as eleições aqui. es que Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones. Isso é o que eu desejo, Es lo que deseo, porque a extrema-direita não deu certo em nenhum país que governou. porque la extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó. Portanto, eu espero que o povo argentino, Por lo tanto, espero que el pueblo argentino, na sua inteligência, não permita en su inteligencia, no permita que aconteça um desastre político suceda eleitoral aqui na Argentina. un desastre aquí en Argentina a nivel electoral. É isso que eu penso. Es lo que creo. Bueno, yo habitualmente no hablo de política argentina cuando hay un mandatario, Eu normalmente não falo sobre política argentina quando existe um mandatário estrangeiro, alguien tan importante como Lula. e mais ainda quando é tão importante quanto Lula. Pero la verdad dijo lo que yo pienso mucho mejor que yo. Na verdade, ele disse muito melhor do que eu, o que eu penso. Muchas gracias. Muito obrigado. Hasta aquí esta declaración de prensa de los señores presidentes de la República Argentina y la República Federativa.